E aí, pessoal que está firme e forte na jornada dos concursos públicos. Boas-vindas a mais uma daquelas análises estruturadas e bem diretas ao ponto. Nossa missão de hoje é destrinchar a Lei Federal número 13.869, de 2019, que é justamente a que trata dos crimes de abuso de autoridade. Essa é uma daquelas leis curtinhas, né? Mas ela é cheia de detalhes que os examinadores simplesmente adoram usar para confundir na hora da prova. A nossa ideia aqui é organizar tudo de um jeito bem lógico, focando exatamente no que garante a aprovação. Bora mergulhar direto nisso. E para provar que essa nossa revisão vai direto no que mais cai, a gente já traz a teoria ganhando vida com material real, direto das trincheiras dos concursos. Nosso cenário de hoje vai ser uma questão cobradíssima na prova de admissão ao curso de aperfeiçoamento de oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, a turma de 2025. É aquele nível altíssimo de exigência, sabe? Se o conceito ficar claro aqui, com certeza vai ficar claro para qualquer outra prova. O nosso ponto de partida é a famosa questão 15 dessa prova. Ela traz 4 afirmações sobre a lei de abuso de autoridade. O grande desafio para a gente manter em mente enquanto avança por essa análise é encontrar aqueles erros bem cirúrgicos que o examinador escondeu no meio de cada alternativa. A gente vai voltar exatamente nessa questão no final e vamos destruir cada item com que a gente vai aprender nos próximos minutos. Então, o nosso mapa mental de hoje é super direto. Primeiro, conceitos básicos e finalidade. Segundo, sujeitos do crime. Terceiro, ação penal e prazos. Quarto, efeitos, penas e sanções. E quinto, a nossa aplicação prática em provas. Ponto 1. Conceitos básicos e finalidade. Gente, prestando muita atenção aqui. Segundo o parágrafo 1º do artigo 1º, a conduta só constitui crime de abuso de autoridade se for praticada com uma de 4 finalidades bem específicas. É o que o pessoal do direito penal chama de dolo específico. Ou seja, a ação tem que acontecer com a intenção claríssima de prejudicar outrem, ou beneficiar a si mesmo ou a um terceiro, ou por mero capricho, ou ainda por simples satisfação pessoal. Se faltar pelo menos um desses elementos, faltou crime. O abuso de autoridade simplesmente não existe. Isso tem que ficar gravado na nossa memória. E é justamente isso que ilustra a maior armadilha das provas. O parágrafo 2º do artigo 1º é cristalino. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade de jeito nenhum. É a famosa vedação ao crime de hermenêutica. Pensa assim. Um juiz ou um promotor que avalia uma prova de forma diferente de um tribunal superior não está cometendo abuso, desde que ele não tenha aquela finalidade específica que a gente acabou de ver, né? Essa diferença, por mais sutil que pareça, derruba uma quantidade enorme de candidatos desatentos. Indo para o ponto 2, sujeitos do crime. Agora, olha a abrangência extraordinária que está descrita no artigo 2º. Basicamente, é sujeito ativo qualquer agente público, sendo ele servidor ou não. Isso vai desde a administração direta até a fundacional, passando por absolutamente todos os poderes. Mas o detalhe que as bancas amam questionar está nos incisos. Membros do Poder Legislativo e do Judiciário estão lá. E no inciso 5, os membros do Ministério Público. Sim, o MP está totalmente incluído. Além disso, o parágrafo único deixa bem claro que a lei pega todo mundo que exerce função pública, mesmo que seja de forma transitória ou sem ganhar um centavo. O mesário de eleição ou a pessoa no estágio não remunerado entram na conta também. Avançando para o nosso terceiro bloco, ação penal e prazos. O resumo do artigo 3º não tem mistério. O primeiro passo e a nossa regra absoluta, os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública incondicionada. Ponto. O Ministério Público não precisa de autorização de ninguém para agir. Mas o passo 2 traz a famosa exceção. Vai ser admitida ação privada subsidiária se a ação pública não for iniciada no prazo legal. E aí vem a regra de ouro do passo 3. Essa ação privada tem um prazo super rígido para ser exercida, que são exatos 6 meses, contados da data em que se esgotar o prazo para o MP oferecer a denúncia. Foco nesses 6 meses. Chegando no quarto ponto, que é chuva de questões nas provas. Efeitos, penas e sanções. Aqui é fundamental a gente separar muito bem na cabeça essas duas categorias. De um lado, a gente tem os efeitos da condenação, que são a obrigação de indenizar o dano causado, a inabilitação para exercer cargo público pelo período de 1 a 5 anos e a perda do cargo ou mandato. Do outro lado, bem diferente, estão as penas restritivas de direitos, que substituem a prisão, prestação de serviços à comunidade e a suspensão do cargo por 1 a 6 meses, perdendo o salário nesse período.
Os examinadores adoram, literalmente, misturar os itens de um lado com os do outro. E um detalhe crucial: as penas restritivas de direitos podem ser aplicadas de forma autônoma ou cumulativa. A palavra mágica para lembrar aqui é essa: cumulativa. E agora soa o alerta vermelho máximo dessa nossa análise. O parágrafo único do artigo 4º é a estrela de quase toda a prova desse assunto. A inabilitação para o cargo e a perda do cargo não, e repito, não são automáticas de jeito nenhum. Para que elas aconteçam, a lei exige duas coisas. Primeiro, tem que ter reincidência em crime de abuso de autoridade, ou seja, é uma reincidência específica na mesma lei. E segundo, essas punições têm que ser declaradas de forma motivada pelo juiz na própria sentença. Se esquecer que a perda do cargo não é automática, infelizmente, é entregar os pontos para a banca de graça. Para fechar essa base teórica, os artigos 6º ao 8º trazem a regra da independência das instâncias. A regra geral é bem simples: sofrer uma punição criminal não impede de tomar sanções administrativas ou civis. Elas correm de forma independente. Mas, olha a exceção fantástica para cair em prova. A sentença penal faz coisa julgada, trancando as esferas civil e administrativa, se o juiz criminal disser que o ato foi praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal, ou se ficar provado que o fato nem sequer existiu ou que não foi aquele agente que cometeu. Resumindo, nessas absolvições absolutas, as outras esferas perdoam junto. E, finalmente, ponto 5. Aplicação prática em provas. Agora é a hora da verdade. Vamos destruir aquela questão 15 lá do começo, passo a passo. A afirmação 1 dizia que qualquer agente pode ser sujeito ativo, exceto membros do Ministério Público. Totalmente falsa, né? Como a gente acabou de ver lá no artigo 2º, inciso 5, os membros do MP estão expressamente na lista. Já a afirmação 2 dizia que a perda da função pública é um efeito automático da condenação. Lembra do nosso alerta vermelho de minutos atrás? Falsa de novo. O artigo 4º é taxativo. Perder o cargo requer reincidência específica e nunca, jamais, é automático. Seguindo em frente para derrubar o resto, a afirmação 3 pontuou que as penas restritivas de direito não podem ser aplicadas de forma cumulativa. Mentira! O parágrafo único do artigo 5º permite claramente a aplicação autônoma ou cumulativa dessas penas. E, por fim, a afirmação 4 dizia que as responsabilidades civil e administrativa não são independentes da criminal, completamente o oposto da realidade da lei, lá no artigo 7º, que garante essa independência geral das instâncias, tirando aquelas exceções muito restritas de legítima defesa que a gente já discutiu. Resultado dessa análise toda, a resolução perfeita do problema vem de bandeja para a gente. Se as afirmações 1, 2, 3 e 4 trazem conceitos que foram deliberadamente distorcidos da lei de abuso de autoridade, a conclusão lógica só pode ser uma. Naquela prova exigente para os oficiais bombeiros, o gabarito irretocável da questão 15 era a alternativa E. Todas as afirmativas são falsas. O examinador tentou testar as 4 áreas mais cruciais da lei em uma paulada só, mas o nosso modelo visual e lógico neutralizou a ameaça rapidinho. E para consolidar esse aprendizado de vez, fica um desafio final de memória ativa. Todo mundo aí consegue lembrar agora mesmo, de cabeça, daquelas 4 finalidades específicas sem as quais o crime de abuso de autoridade simplesmente não existe? Esse é o nível de retenção que transforma o tempo de estudo em posse do cargo público de verdade. Foco na estrutura visual dessas informações e os resultados nas provas com certeza absoluta vão aparecer. Excelentes estudos para toda a galera concurseira e até a nossa próxima análise estruturada.